Um livro que sai amanhã e vocês não podem deixar de ler. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e estou aqui para te falar do último livro do José Luís Peixoto, chamado Onde? Primeiro que tudo eu quero agradecer à Quetzal o facto de me ter cedido este exemplar antecipadamente. Muito obrigada. O livro sai amanhã, eu já o li. Não é um livro muito grande, é um livro pequenino, tem 131 páginas, mas é um livro fabuloso do José Luís Peixoto. E é daqueles livros que eu tenho que vir aqui dizer-vos que vocês têm que adquirir, têm que ler, têm que ir às bibliotecas buscá-lo, não sei. Este livro não pode ficar parado nas prateleiras, nem de uma livraria, nem de uma biblioteca. Eu confesso-vos que o José Luís Peixoto é um dos meus autores preferidos. E sempre que sai um livro dele, eu vou logo a correr comprar. Não quero dizer que o leia, mas na verdade tenho que o ter. E quando vi que ia sair este livro, eu pensei logo que o tinha que ler. A Quetzal fez o favor de me o enviar antes, o livro só sai amanhã, mas eu quis fazer este vídeo hoje para vos dizer que amanhã têm que ir a correr às livrarias buscar este livro. Este livro do José Luís Peixoto é só e apenas brilhante e prova que o José Luís Peixoto é um autor maior. Os últimos 3 livros que eu li do José Luís Peixoto não têm rigorosamente nada a ver uns com os outros. Um é o Almoço de Domingo, a suposta biografia do Comendador Rui Nabeiro. O livro que eu li a seguir era uma peça de teatro, A Vida Inversa, e agora este é um livro de textos sobre 3 localidades do nosso país: Abrantes, Constância e Sardual. E aquilo que o José Luís Peixoto faz é fazer a descrição de lugares daquelas terras, não só nos dando a parte histórica desses mesmos lugares, não só nos referenciando a beleza daqueles lugares, mas ele consegue uma coisa que eu acho fantástica, que é criar memórias de sítios que nós não conhecemos. Ou seja, ele faz ligações com os locais através de sentimentos que são comuns a todos nós e faz com que nós criemos memórias a partir desses sentimentos de locais que não conhecemos. Obviamente há uns locais que conhecemos, há outros que não conhecemos, mas a verdade é que a forma como o Zé Luís nos apresenta aos locais e a forma como o Zé Luís faz associações de algumas coisas a esses mesmos locais torna este livro um livro maior. É um livro que, se por um lado nos apetece ler assim de catadupa, ou seja, o que é que ele vai dizer mais, sobre que locais é que ele vai refletir mais, por outro lado é aquele livro onde nós paramos a apreciar a forma como ele une as palavras, criando uma dimensão da literatura superior. Neste livro o José Luís Peixoto consegue fazer isso, ele consegue associar as palavras de tal forma que é mais do que literatura, é coração, é sentimento, é vida e nós acabamos por criar essas memórias. Eu estou certa que se hoje for a um dos locais que ele aqui refere e que eu não conheço, eu vou me lembrar deste texto dele, eu vou fazer a associação com o mesmo sentimento ou com o mesmo objeto ou com a mesma referência com que ele fez e isso cria memórias coletivas espantosas, porque não só através do livro, a distância com o autor, mas também através da palavra. E aqui é o poder da palavra bem escrita. Eu não sei o que mais vos hei de dizer sobre este livro, eu não queria desvendar nada, não queria referenciar os locais a que ele associa e quais os elementos, porque isso é parte do prazer do livro, perceber o que é que aqueles locais despertaram no José Luís Peixoto e perceber em que medida é que esses mesmos sentimentos que foram despertados neles podem ser despertados no leitor. Na verdade, se há livro onde se adequa aquela frase do Pessoa, da autopsicografia, sofrer, sofra quem lê, é neste livro do José Luís Peixoto, mas no bom sentido. Aqui não há sofrimento no sentido da angústia, aqui há aquela união entre o autor, a palavra e o leitor. E faz disso um livrinho tão pequenino, com tão poucas páginas, um livro maior. E portanto eu tive que vir aqui a quente falar-vos deste livro. Dizer-vos que o livro sai amanhã, não deixem de ler. E vejam só, e permitam-me só ler-vos dois textinhos pequeninos. E o primeiro passa-se no Sardual, é a Escola Primária de Cotes, e diz assim:
Com que nos ensinaram, os professores da escola deram-nos a possibilidade de ler estas palavras. Do outono ao verão, do fim das férias ao início das férias, Santiago Montalegre escrita giz no cimo do quadro e depois de uma vírgula a data de cada dia. Enquanto enchíamos cadernos com linhas de vogais repetidas, já a caligrafia dos professores possuía todos os seus caprichos, pontas de maiúsculas a terminarem em voltas encaracoladas. Esse era o passado. Essas eram as manhãs em que esperávamos pela hora do recreio. E, no entanto, sem que o suspeitássemos, este preciso momento já estava lá. Da mesma maneira, este presente sustenta já o futuro, mesmo que ninguém o consiga prever. Este tempo existirá dentro de uma sequência natural de acontecimentos, pequenas mudanças ao longo de um sentido. Quando visto daqui, esse salto parece impossível. Nestas palavras, compostas por letras que repetimos tantas vezes nos tais cadernos, está já o futuro incandescente de Santiago de Montalegre, a aldeia futura desta aldeia. Com o que nos ensinaram, os professores da escola deram-nos a possibilidade de nos ampliarmos em tudo o que aprendemos a ver. Foi como se nos tivessem levado ao alto do cabeço do mogão e lá em cima, de repente, nos tivessem destapado os olhos. Brilhante, não é? Mas a que eu mais gostei do livro todo foi esta, e eu juro que me calo a seguir para vos deixar aí a olhar para o relógio e a ver quando é que a livraria abre para ir adquirir o livro do Zé Luís. É da Aldeia do Pego, em Abrantes, e diz assim: às vezes o orgulho é uma herança, respeito pela história que nos faz ser quem somos, que nos trouxe ao instante preciso em que estamos. Os pegachos receberam estas ruas para serem crianças e depois para as honrarem com a força do orgulho ao longo de toda a vida. Cada pedra do largo do cruzeiro representa uma pessoa que está neste momento a pensar no pego. São como estrelas espalhadas no mundo, pegachos que tiveram de partir para mondas ou ceifas, e mesmo gente que nunca cá veio, mas que escutou o orgulho com que os pegachos falam da sua terra. A aldeia do Pego é a origem do mais importante, visível como o despisque das saias ou dos fandangos, e invisível como a maneira de falar com que os vizinhos cumprimentam a cada passo. A pronúncia das palavras nas conversas de família, como música pegacha ou a ponta mais profunda da raiz. Nos dias de petisco e em todos os outros, o orgulho dos pegachos é um exemplo. Até o mais importante detalhe da aldeia foi moldado por antepassados que nos observam desde o interior do tempo, avós antigos que se esmeraram para deixar o brio com que estamos aqui, caças baixas que ganham valor nos grandes sacrifícios do povo, no amor do povo, que é o mais ilimitado que existe. Se isto não é literatura, eu não sei o que é literatura. Eu só sei que o livro sai amanhã e vocês têm que ler. É um livro de sentimentos, é um livro brilhantemente bem escrito, é um livro maior do José Luís Peixoto e é a prova que temos um brilhante escritor a escrever em português. E pronto, aqui fica a minha opinião do onde José Luís Peixoto. Vão comprar, depois digam-me o que acharam. Não deixem de ir comprar. É um livro que nos fala ao coração. É um livro que é nosso. Nosso. Das pessoas daquelas terras, mas também nosso. Porque todos nós aprendemos as vogais da mesma forma. Todos nós sabemos a junção das letras da mesma forma. Todos nós pronunciamos as palavras mais ou menos da mesma forma. Mas todos nós temos a mesma história. Esta história que nos une. Esta história que é só nossa. Esta história que faz com que sintamos um orgulho maior por perceber que este escritor escreve em português e que faz deste livro um livro maior. Não se esqueçam de ir amanhã às livrarias buscar o Onde do José Luís Peixoto, porque vale muito, mas muito a pena ler este autor português e ler particularmente este livro. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o Onde do José Luís Peixoto. Digam-me se vão ler, digam-me se estão a pensar ler. Depois de lerem, venham-me dizer o que é que acharam do livro e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.